Você tira agora algumas dúvidas sobre a Previdência Privada no quadro Fala Previdência. Ministro, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Ceará. Bom dia. Vamos começar então com a pergunta para saber como é que está a cobertura da Previdência Social em todo o país, principalmente em relação aos mais idosos. 66% da população brasileira acima de 16 anos de idade e até 60 anos já tem cobertura previdenciária. E os mais idosos, acima de 60 anos de idade, 82% deles têm benefício previdenciário ou da Lei Orgânica da Assistência Social. Exatamente por isso, a pobreza na terceira idade já diminuiu bastante. E agora estamos fazendo um grande esforço para aumentar a cobertura previdenciária, trazendo para a formalidade o empreendedor individual, que é constituído pelo feirante, pipoqueiro, borracheiro, a manicure, a pedicure, o cabeleireiro, esse conjunto de homens e mulheres que tem renda bruta anual de até R$ 36 mil e está na informalidade. Ele quer crescer e para crescer precisa estar formal para que a Receita Federal, o fisco não tome o seu patrimônio. Ele quer ter crédito e sendo pessoa jurídica, ele paga juros bem menor e, acima de tudo, ter a cobertura previdenciária, o salário maternidade para a mulher empreendedora, a licença saúde, acidentária, os vários benefícios da Previdência Pública brasileira. Ministro, com relação ao empregado doméstico, ele tem direito de recolher a contribuição proporcional pelas horas trabalhadas se ele trabalhar apenas 4 horas por dia? A contribuição do trabalhador doméstico é de 8% sobre a sua renda bruta e esta renda nunca poderá ser inferior a um salário mínimo. Portanto, se ele ganha menos de um mínimo, a sua contribuição é sobre um salário mínimo. Se ele ganha acima do mínimo, é sobre o todo da sua remuneração. Por que isso? Porque a sua aposentadoria é de no mínimo um salário mínimo. O salário maternidade é de no mínimo um salário mínimo. A licença saúde é de no mínimo um salário mínimo. Já o empregador paga 12% sobre o salário bruto do trabalhador doméstico e quando ele trabalha apenas 4 horas e recebe menos de um salário mínimo, a contribuição do empregador é também sobre o salário mínimo. Portanto, a contribuição mínima para a Previdência tem como base o salário mínimo, porque é o nosso benefício. E hoje nós temos em torno de 8 milhões de mulheres e homens que trabalham na atividade doméstica, mas com carteira assinada, só algo em torno de 2 milhões apenas que tem carteira assinada. E nós estamos fazendo um apelo aos empregadores domésticos que assinem a carteira das suas empregadas, dos seus empregados, para que eles possam ter cobertura previdenciária e ter uma velhice mais tranquila. Ministro, quanto a esse trabalhador doméstico, ele tem direito ao auxílio-doença? Sim, o trabalhador doméstico tem todos os direitos dos demais trabalhadores. Quando ele sai de licença saúde, tem o benefício para que ele possa se tratar, que é o período da sua licença. Quando essa mulher trabalhadora doméstica ganha a sua criança, tem um salário maternidade. Quando eles chegam na terceira idade, tem a sua aposentadoria. E quando Deus nos leva, tem a pensão por morte para proteger os seus dependentes. Ministro, muito obrigada pelas informações e um bom dia para o senhor. Bom dia. Para obter mais informações sobre a Previdência Social ou para agendar atendimento, ligue para a Central 135. Se feito de telefone fixo ou de orelhão, a ligação é gratuita. Em Fortaleza, autoridades de saúde da capital preparam ações de prevenção à dengue. No Ceará, o índice de infestação diminuiu em relação a 2008, 88% menor, enquanto Fortaleza registrou uma redução de 80%, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: dengue é uma doença que vai permanecer conosco por muito tempo, então não podemos baixar a guarda. Nós temos que garantir ao risco de circulação de um novo tipo de vírus, um outro sorotipo, porque aí a população não está imune a ele. Há um risco sempre de ter casos, cada vez uma proporção maior de casos graves e de ser cada vez mais precoce, ou seja, cada vez mais infectar as crianças, porque os adultos estariam já imunes pelo fato de ter tido a doença, uma ou mais vezes. No Brasil, de acordo com o balanço parcial do Ministério da Saúde, o número de casos da dengue diminuiu. Até agosto, foram 406.883 casos,
46,3% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. A campanha, lançada esta semana pelo Ministério da Saúde, está focada na prevenção, com a ajuda da população. Em Fortaleza, as ações são contínuas. Reforçar o controle casa a casa, reforçar as mobilizações para que a população controle seus focos intradomiciliares e nós controlarmos todos os focos fora do domicílio, né? E essa ação para que, quando começarem as chuvas, nós estarmos com índices muito baixos e aí essa transmissão não acontecer.